Suzano. Boa, é? É isso aí, Deu cara. até pra suar. Porra. Gente, tô aqui com o Marcos Suzano, um músico revolucionário, na verdade, a gente pode dizer isso. Porque o Marcos Suzano, eu acho que o pandeiro, existe o pandeiro antes do Marcos Suzano e o pandeiro depois do Marcos Suzano. Bicho, prazeraço ter você Prazer aqui. todo meu. Pô, bom demais. Rever, né? Assim, Fizemos muita coisa juntos já, né? Já viajamos a Pampa. E até essa música aqui, tocamos, daquele trabalho do Beatles, um tributo brasileiro, que fizemos com o Zanami, Bororó, né? Bororó. Exatamente. Incrível, né? Beatles, né? A flexibilidade, né, da música, né? Cabe tudo, né? Não sei se os Beatles maníacos acham isso, né? Porque o pessoal que é fã dos Beatles, você mexe os caras... Reagem de forma diferente, não, mas né? tudo bem, a gente está aqui fazendo uma... Estamos curtindo. Estamos fazendo um tributo a eles, né? Suzano, cara, essa coisa sua do pandeiro é um negócio... Assim, você é um percussionista completo, não é? Mas um cara assim que é muito referência no pandeiro, né? Os pandeiros. Tem uma escola, você criou uma escola de como se tocar o pandeiro. Um jeito de tocar diferente, né? Eu alterei a maneira de tocar o pandeiro, né? Isso foi uma coisa pensada, foi uma coisa intuitiva? Foi um pouquinho, foi uma coisa assim meio estranha, assim, porque quando eu comecei a batucar em Copacabana, assim, batucada de rua, eu comecei surdo, repenique, caixa, aquelas coisas, né, de batucada peso mesmo. E aí o pandeiro foi o último. Eu comecei a comprar os instrumentos, comprei cuíca, saí tocando cuíca. Eu tinha uma certa facilidade que eu acho que vinha das batucadas de elevador, assim, sabe? Que batucou o elevador do prédio, assim, eu e meu irmão, e aí a gente ficava batucado no carro, sabe? Aquelas coisas. E o pandeiro foi o último, eu não conseguia tocar. Eu não conseguia entender a lógica do... eu não conseguia entender a coisa da condução, eu não conseguia tocar, só tocava a parte do alto, que é uma batida estanque, assim, né? Não precisava ter aquela... Aí eu vendo um especial da Clementina de Jesus, eu vi o Jorginho tocar. E aí eu comecei a entender o movimento, só que eu comecei a tocar, eu comecei a tocar ao contrário. Aí eu falei, não é nada disso, o dedão tem que fazer a marcação do surdo. Aí eu me corrigi. Né? E comecei a tocar, choro. Só que o que aconteceu? Depois, com o tempo, qual foi a minha contribuição para o instrumento? É exatamente inverter a batida. Tocar como eu comecei a tocar. Entendeu? No início, o meu início, eu reaprendi a tocar como eu comecei a tocar. Olha só, que então, louco. todo o fundamento da minha batida hoje em dia, assim, é exatamente... você divide a mão ao meio, você tem grave, médio e agudo aqui, grave, médio e agudo com a parte de baixo. Então você tem os mesmos sons com os dois lados. Como é que você tem o grave médio com os dedos? O grave, o médio e o agudo. Você tem o grave, o médio e o agudo. E o tapa é um médio também com a parte de cima. Com mais ataque. Então você tem, para mim, o 1, que tradicionalmente o downbeat, o 1, no estilo tradicional brasileiro, tá sempre com a parte de baixo da mão, porque o dedão acaba, você acaba, ou então o baião, vai embora, né? Então, na verdade, para mim, isso aí depende do que você quer fazer. Por quê? Porque quando eu comecei a tocar mais música pop, assim, com aquarela carioca e tudo mais, qual é a questão? Tinha o famoso 2 e 4, o famoso backbeat, né? E eu tocando desse jeito, o backbeat ia cair no dedão. E ao mesmo tempo, a mão esquerda, ela funciona diferente. Quando eu inverti, o backbeat caiu no tapa. E o tapa é muito mais parecido com a caixa. Exatamente. Então, daí começou todo um trabalho de transcrição de batidas estranhas para o pandeiro. E aí a influência passou a ser dos bateristas. Aí eu comecei a buscar referência assim, do Al Foster ao Stuart Copeland, passando um grande mentor para mim é o Sly Dunbar do reggae. Que é uma coisa incrível, por causa da articulação que o cara fazia, do equilíbrio entre grave, caixa, bumbo e contratempo, entendeu? E aí eu comecei e é lógico que tudo, a coisa do grave, médio, agudo, segue a linha do candomblé, né? De grave, médio, agudo. A função dos agudos, de condução, o grave é o que realmente interage com a melodia e com a dança. E isso me incomodava, porque você tocando o dedão sempre no tempo forte, você ficava meio que sem síncope. É verdade. E você não...
você invertendo, você toca, pô, você se balança pra caramba. É uma loucura. Porque na verdade, ao invés de você ficar fazendo o chão direto, você... Além, você pode interagir. E ao mesmo tempo você tem um groove fixo por causa dos assentos da mão esquerda, né? Que a mão esquerda que trabalha mais, né? Trabalha muito. É um barato, Eu lembro quando eu vi o seu disco, aquele primeiro disco que você fez com o Lenine. Olho de Peixe. Pô. Ali já eu pus em prática isso aí no... Porque assim, ali eu lembro porque tem uma onda pop muito forte, né? Mas também tem uma coisa regional que o Lenine traz também com ele, que não tem como... Né, como e aí essa que foi interessante, porque nessa hora eu não quis ser regional também. Porque o Lenine, o texto e a sonoridade já saía um pouco armorial, um armorial moderníssimo, assim, né? Não tinha tanta harmonia, mas tinha uma harmonia que tinha aquelas notas soando, né? E eu ficava pensando aqui, pô, se eu tocar um baião... Não, vai ficar óbvio demais. É óbvio demais. Aí, então eu ia sempre para uma solução, por exemplo, no Leão do Norte, que eu me lembro que é bem clara essa coisa, né? Ele falou, isso aqui é uma quadrilha. Eu falei, pô, e agora? Aí eu pensei, pô, é lógico que, pô, ouvindo bastante Black Uhuru, bastante Sly Dunman, né? Aquelas levadas tipo abortion, de reggae mesmo. E isso aí acabou casando com o violão de uma maneira muito mais... Porque se eu tivesse feito... mais pra quadrilha, entendeu? É a mesma coisa também o Último Pôr do Sol, que é tipo uma... que tá muito mais para uma ciranda, algo assim que uma toada assim para ir. Aí a minha inspiração para essa música foi Michael Jackson, né? Era aquela levada da Muriga, eu transpus, entendeu? Então tem essas informações. Eu diria assim que eu processei um monte de informações assim de música pop, de música para minha timbragem. Aí eu tive que, ao mesmo tempo, ter que escolher legal o instrumento para também conseguir ter uma articulação legal, né? Para não ficar um negócio meio estranho. Aí a Moringa com a bachela, a inox, aí, sabe? Eu lembro quando a gente tocava, você usava um pedal de trigger. Um pedal de trigger, né? Isso aí eu estou usando. Isso aí é o lado mais interessante, assim, essa combinação de você poder samplear e colocar uma segunda camada, né? Você usa loop também, não? Uso loops também. Normalmente eu toco assim, tipo, com loops de 1 compasso ou 2 compassos, que eu fico retrigando, né? Para não ter que ficar o tempo todo com clique, né? E para não ter sequência também. Ficar à vontade. Para não ter sequência. Pode crer. Aí isso é que é a parte mais gostosa. Porque você pode improvisar à vontade. Pode. Você bota no pé esquerdo um loop de 1 compasso, ou 2 compassos, o pé direito um bumbo, e você tá aqui, você tá entendendo? Ou então tá nos pads, fazendo outra coisa, né? Porque você é um cara assim, que você se destacou mundialmente com a coisa do pandeiro, né? Foi uma coisa que o mundo inteiro parou para olhar o que o Marcos esse pandeiro é japonês, né? Por exemplo, né? E você, por exemplo, o Japão é um lugar que eu sei que você tem ido muito, tá sempre lá e tal. Vou muito. E o que é essa onda lá? As pessoas curtem o quê? O que elas querem ouvir? Você chegou lá e... Olha, como é que foi isso? Eu fiz um Olho de Peixe lá incrível, entendeu? A gente fez 3 semanas com o Lenine, eu, Lenine e Denilson no som. Foi um massacre, assim, tipo, porque foi soldado, a gente tocou os 3 primeiros dias, aí foram músicos nesses dias, assim. O japonês... ele procura a música mesmo, assim, ele é um cara que procura a música, ele precisa de se nutrir de muita música de tudo quanto é lugar. Então, culturalmente, é muito sadia assim, a vida do japonês, do cara que gosta de som, de arte. O Japão é um lugar distante, mas que é um entreposto, ele passa música sem parar, ali, é uma loucura. E a gente deu sorte na época que o Olho de Peixe a gente estava
pouco na ponta do casco, assim, e fizemos um show incrível. E aí, os 2 primeiros dias foi uma legião de grandes músicos japoneses, pessoas que realmente funcionam boca a boca, legal, e aí lotou. Poder de influência, né? E lotou. As 2 outras semanas ficou lotado, e aí a gente foi um barato. Nisso, foram alguns artistas, num desses shows foi um artista que me convidou depois para fazer uma turnê lá. Eu voltei com o meu grupo, depois fiz meu show do meu quinteto no mesmo lugar, também foi um barato. E aí eu fiz uma turnê com esse cara, produzi um disco dele, Miyazawa Kazufume, que esse baterista que estava no primeiro dia do show do Lenine tocou comigo nessa turnê. Ficamos grandes amigos. E acontece que hoje em dia eu vou lá e faço um som com ele com uma rapaziada completamente alternativa. É um barato. Às vezes sou eu, ele e o engenheiro de som só. Aí assim, é um show de 1h30 de bateria e pandeiro. Bateria e pandeiro. E um cara que só dub. Aí é uma loucura. É uma concentração, é muito bonito assim, toda a ideia. Eu fico até apreensivo no dia assim, sabe, pensando o que vai acontecer. Normalmente sou eu, ele e um violinista. Um violino cheio de pedais. E o interessante é que são ambientes assim, clubinho mesmo, pangaré, sabe? Sempre tem um VJ. Aí agora às vezes são 2 guitarristas, teclado e violino, eu e batera e o engenheiro de som. É um barato. Que louco. É uma loucura. Agora mesmo rolou uma inacreditável, a minha despedida agora em Tóquio. A gente fez num clube novo, que nada... Pô, foi sensacional essa. Aí tinha uma tela, a parede de trás do palco era LED, uma tela novinha de LED, assim, tudo era LED. E um pezinho, JBL mesmo, naquele negócio. E um lugar pequeno, o som, mas o pau cantou. E meus amigos estavam na plateia. Teve um amigo meu, o Isauro, eu falei, Isauro, assim, cara, foi radical, foi muito louco o visual, o VJ, e sempre um VJ. E uns caras casca grossa, assim, tipo de imagem 3D, quando você vê, parece que você tá no meio do negócio. Eu não sei como é que eles fazem, eu tenho isso filmado. É uma loucura. Que louco. É muito na frente, assim. E o bacana é que o público curte, né? E aí você vai e pratica as loucuras, assim, e é gostoso porque é a música mais instintiva, né? É a primeira coisa mesmo que bate, né? Porque é totalmente parte do zero, do nada. E isso é um paradoxo, porque o conceito que a gente faz dos japoneses, de serem todos organizados, todos certinhos, na verdade, é uma loucura total. É um barato, cara, é muito legal. Muito bom, né? Bom demais. Eu lembro de algumas pancadas assim, que eu já levei na vida, de ouvir um som novo e falar, porra, isso eu nunca ouvi nada igual, isso é maravilhoso, é a melhor sensação que tem. A sensação é incrível. Eu lembro até hoje de porque a gente está falando disso, eu lembro a primeira vez que eu ouvi o Steps Ahead. Entendi. Steps Ahead eu ouvi e falei, porra, que som novo e tal, isso foi genial. Eu devia ter uns 18, 19 anos, assim, chapei com aquilo. E depois, uma outra vez, eu estava fazendo uma turnê com o Paulo Moura, e o Pascoal Meirelles também tocava nessa turnê, e a gente estava no ônibus fazendo aqueles Sescs interior de São Paulo e tal. Aí o Pascoal chegou com um headphone, ele estava no ônibus atrás de mim, chegou com um headphone, botou assim na minha cabeça. Eu ouvi aquele negócio e falei, porra, bicho, o que é isso? Era a banda da Maria Schneider. Ah, incrível. Outra coisa que eu ouvi... Big Band. Cara, mas uma Big Band que eu nunca tinha ouvido antes, aquela Big Band ali, né? Quando eu ouvi, eu falei, cara, que isso? Eu nunca ouvi isso. Absurdo. Que acorde é esse, bicho? Aquele acorde que você ouve, você fala, esse acorde não está ainda no meu vocabulário. Eu não sei que acorde é esse. Que bacana, né? É louco isso, né? Uma sensação maravilhosa. Eu tive uma dessa brutal, assim, me alterou completamente. Eu e o Lenine fizemos ali no Stadtgarten, em Colônia. Aí quando acabou do show, né? Embaixo lá tinha um negócio de um clube, né? Rolava um jungle. Eu nunca tinha ouvido drum and bass em jungle, isso em 96. Tava com meio alemão, né? Aí eu desci, fui lá com o produtor, vamos ficar aqui embaixo. Eu fiquei de meia-noite até as 4 da manhã assim, ó. Quando eu saí de lá, eu não acreditava naquele som que estava rolando. Era uma loucura, era um negócio tão brutal. Quando eu saí de lá, eu não conseguia olhar para minha moringa, para o meu pandeirão, para minhas coisas. Eu falei, não, acabou. Que louco. Nunca mais vou tocar isso ao vivo. Que isso. Não tem como, isso aí não dá. Foi um murro estético. Tudo bem, eu fui radical, mas esse tipo de reação é importante, porque você tem que cortar mesmo. E aí
MPC, comecei a pensar nas camadas, comecei a pensar nos timbres mais graves e comecei a conceber também, entender que a gente rolava uma defasagem no som brasileiro. O som do a gente tem aqui o som do estúdio, o som a mixagem brasileira das coisas, rolava uma defasagem muito grande de ousadia, você está entendendo? Então a gente tinha uma preocupação muito grande em mostrar um conhecimento, uma maravilha harmônica, melódica, lá, e se perdia. Tecnicamente estava. Assim, a ideia. Mas aí o som era uma piegas. E aí você ouve uma pancada que é basicamente timbre e ritmo, e você fala, que isso? Aí eu falei, cara, mas é isso que eu procuro. Aí mudou tudo. E foi interessante que eu comecei ao Japão. No ano seguinte, aí no Japão, eu entrava num clube, era isso que acontecia. Eu falei, pô, eu vivo num deserto, aqui que é o lugar certo. Pô, e aí mudou tudo. Mudou tudo. Aí foi uma loucura. E aí as batidas mudaram minhas batidas todas. Isso por conta do som. Por conta do som. Na verdade, o seu pandeiro ele é afinado um pouco mais grave do que o tradicional. Eu lembro a primeira vez que uma das primeiras gerou vezes que muitas reclamações. Mas eu lembro da primeira vez que para mim foi impactante também ouvir você tocar aquele som de pum. Eu falei, pô, isso está parecendo batera tocando. Exatamente. A ideia era mais ou menos essa, assim. Parecia um bumbo, né? Parecia um bumbo, bumbo e porque caixa. Se você pensar na articulação, né, você consegue, basicamente grave, médio e agudo, né? Se você conseguir equilibrar bem, vai embora, né? Não tem problema, né? Essa que é. Mas esse negócio do som é o que mais me persegue, assim.
É isso Muito aí. boa. Pô, que legal, hein? Valeu, Suzano. Sambia, né? Pô, isso aí. Obrigadaço, Obrigado cara. a É isso vocês, aí, pô. Foi uma delícia, né? Bom demais Um pra cafezinho você aqui. espetacular. É isso aí. Tá vendo? Boa. Já tá fazendo. Ah, já tá? Já tava até rolando. Mas tá... Ah, tava legal, tava natural. Achei maneiro. Ah, é? Você vê como é que são as coisas, né? Porra, Nem sempre o nosso padrão estético pô.